Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre a medicina homeopática e fitoterápica. Como a energia vital e também as substâncias das plantas podem ajudar a nossa saúde física e mental. Você descobre a partir de agora no Observações. A medicina tradicional cada vez tem entrado em atrito com as pessoas que indicam a homeopatia e também a fitoterapia, justamente por conta de seus benefícios. E então, para falar sobre esses benefícios, eu recebo aqui hoje no Observações o Rafael Grassi, ele que é farmacêutico, homeopata e fitoterapeuta, e vem ao nosso programa falar sobre como a homeopatia e fitoterapia podem ajudar a nossa saúde física e mental. Rafael, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar sobre algo que tem sido usado aí já há quase 200 anos, né? Perfeito, prazer é meu, Henrique, boa noite a todos, né? Realmente, né, 200 anos, até digo mais, né, a fitoterapia desde 3.000 anos antes de Cristo, né, já utilizava algumas ervas, algumas plantas, né, naquele tempo eles não tinham, né, o conhecimento que nós temos hoje, mas eles já usufruíam, né, do poder das plantas, né, eles viam que ali eles tinham diversas curas, né, de diversas patologias que existiam naquela época, né? Então é bem antigo mesmo e até hoje está aí pra gente. Bom, então nós vamos falar quais são as diferenças entre homeopatia e fitoterapia. Muita gente confunde achando que são a mesma coisa e não é bem assim, né? Perfeito, ótimo. E é interessante a gente explicar para o pessoal que está nos vendo aí, porque confunde muito pelo fato dos dois trabalharem com plantas, com ervas, né? Então nós acreditamos que seria a mesma coisa, mas a ciência por trás da homeopatia e da fitoterapia, ela é um pouco diferente. A homeopatia, ela trabalha com a similitude, né? Então vamos explicar para a gente entender melhor. Vamos dizer que a pessoa, né, ela está com febre. Então na alopatia, que é a nossa tradicional medicina, né, você receberia a medicação que tiraria a sua febre, né? Na homeopatia não, a gente te dá uma medicação que te provocaria mais febre, né? Para que seu corpo consiga trabalhar aquilo ali, fazer aquele equilíbrio, né, para poder tratar. Então, se você está com uma tosse, a medicação ela provoca tosse, né? Então, ao contrário da alopatia, que é ao contrário, né? E a fitoterapia, ela entra também na mesma ciência da alopatia, mas ela é a ciência voltada para as ervas, para as plantas, né? Então, enquanto você tomaria talvez uma dipirona, né, às vezes na fitoterapia você tomaria uma garra do diabo, uma arnica, né, que é um medicamento que a gente conhece muito, que é também para dor, né? Então a diferença é essa, né? A homeopatia trabalha com semelhante. Eu gosto muito de dar uma certa ilustrada. Pensa o seguinte, a pessoa ela chega lá na farmácia ou chega no consultório médico com uma dermatite seborreica, ela está com a coceirinha na cabeça. O médico vai receitar um remédio para eliminar aquela coceira, né? Vai passar uns 2, 3 dias, a coceira desapareceu, né? Mas para o homeopata é um pouco diferente, né? Aquela coceira desapareceu hoje, mas ela pode aparecer amanhã em outro lugar, né? Então, se nós não tratarmos o paciente como um todo, né? Por que isso aconteceu? Né? Então existem aí algumas relações, né, mentais, psicológicas, espirituais, que a gente também observa, né, algumas peculiaridades de cada paciente, né? Por isso a consulta homeopática é uma consulta demorada, porque eu preciso te conhecer, certo? E é nesses detalhes onde que a gente vai anotar essas diferenças que cada um tem, né? Então, a cabeça do homeopata, ele passa um pouco diferente do alopata, tá? Então hoje, quando eu vou dar as minhas consultas de homeopatia, de fitoterapia, eu tento colocar o que vai ser mais adequado para o meu paciente, certo? Então, nem sempre eu vou colocar a homeopatia, às vezes eu vou colocar a fitoterapia, certo? Então eu escolho, né, qual ciência eu vou usar neste caso aqui, né? Então a gente tem ciências diferentes aí. Agora, pesquisando sobre esse assunto antes do nosso programa, preparando também o roteiro do programa, eu pude ver que a medicina tradicional tem batido muito aí em cima da homeopatia, da fitoterapia, dizendo que se tratam de placebo. Placebo, para quem não sabe, é quando você toma algo e o seu imaginário pensa que aquilo ali é um remédio, na verdade não é, e que faz efeitos positivos com isso. Então a gente tem visto aí que médicos tradicionais batem muito em cima contra a homeopatia,
Então, como que você vê essa situação da medicina tradicional vir contra a homeopatia e também fitoterapia? Perfeito, Henrique. Talvez seja a maior polêmica, né, que a gente tem sobre a homeopatia. A primeira coisa é que ela foi conhecida como uma ciência que demora muito a fazer efeito a medicação, né, que é um pensamento totalmente errado. Quem conhece a homeopatia e trabalha com ela sabe que isso não é verdade. Você tem casos agudos e crônicos de uma doença. Então, agudo quando ele está muito intenso naquele curto período de tempo. É crônico quando você tem aquilo ali diversas vezes dentro da sua vida, né? Então, a homeopatia, ela baseia nessa parte da energia, né? Então, ela tem muitas diluições e por este fato, muitos médicos, muitos cientistas hoje refutam, né, o caso da homeopatia. Mas será que é só água que está ali dentro? Né? Mas não, existe uma certa energia, né? Vou te dar um exemplo. Existe o Hahnemann, que foi a pessoa quem começou a homeopatia, né? Quem começou com esse serviço foi ele, que descobriu, que testou todas as matrizes em pessoas saudáveis para saber o que elas provocavam. Por exemplo, tinha o arsênico. O arsênico é um veneno de rato, certo? Mas o arsênico, né, ele provocava ali dores no tórax, febres, né? E aí o Hahnemann ele começou a perceber aquilo ali, né? Ele falou, não, então se eu aplicar isso numa pessoa que tem, né, a febre, que tem a dor, que acorda de noite com asma, né, com dor no peito, falta de ar, será que eu vou aplicar essa medicação nele, ele vai melhorar? Ele começou a fazer essas aplicações e foi aí que começaram os relatos de melhora da homeopatia. Então hoje existe compêndios homeopáticos fora do Brasil. Em São Paulo você encontra um compêndio enorme sobre relatos e casos que já estão com comprovação, né? Hoje a Anvisa já registrou diversos produtos homeopáticos no mercado, que já passaram por diversos testes. Então, as pessoas que não conhecem, elas têm uma visão um pouco premeditada, talvez um certo preconceito, né? Mas eu falo assim, a homeopatia não é uma religião, você não tem que seguir. Às vezes o paciente chega na minha sala, né, e fala, eu vim cá, mas eu não acredito tanto na homeopatia. Eu falo assim, você não precisa acreditar. Você começa a usar, daí em diante você tira a sua conclusão, né? Você verifica. Então, com o tempo, as pessoas elas estão mudando um pouco esse pensamento, tá? Então, a homeopatia, desde lá de trás, ela vem evoluindo, né? Com as técnicas homeopáticas, com as fórmulas homeopáticas, tá? Então, vamos entender que a homeopatia ela vai buscar esse equilíbrio. Pensa numa cebola, tá? Então, você é uma cebola. Então, quando chega lá, eu vou conhecer a parte externa da cebola. E ao longo do tempo que a gente vai consultando, que a gente vai aprendendo, eu vou tirando cada casca da cebola, até eu chegar no centro dela. E lá no centro dela, talvez seja o problema. Foi daí que talvez começou essa coceirinha na cabeça, né? Foi uma noite que eu dormi mal, né? Que eu fiquei nervoso, alguém falou uma coisa que eu não gostei, e daí em diante eu comecei a ter essa coceirinha na cabeça, certo? Então, eu consegui decifrar isso aí. Isso aí não é uma coisa que você, às vezes, consegue numa primeira consulta. Então, por isso que eu falo que o tratamento ele não é demorado, ele é prolongado, tá? Então, se você tem uma doença, né, se você tem uma alergia, se você abrir um armário com a roupa guardada, com mofo, com poeira, você vai espirrar. Se você fizer isso daqui 40 anos, você vai espirrar também. Alergia é uma coisa que não tem cura. A cura é você tirar fora o que está causando, né? Então, é um problema crônico. Então, neste caso, a homeopatia, ela me ajuda, esse paciente, né, a trabalhar, né, a parte alérgica dele toda a vida. Parece que aquela alergia, ela venha mais branda, ela venha amortecida, né? Então, é uma ciência que realmente tem muitos caminhos que a gente pode seguir com ela. Agora, a fitoterapia também é criticada aí pelos médicos? Sim, de certa maneira, sim, muito menos do que a homeopatia, tá? Porque o que acontece? Hoje no Brasil, a gente não tem uma coisa que chama a fitovigilância, que é a gente vigiar as medicações de plantas que estão sendo distribuídas. Por exemplo, a minha avó tinha um monte de boldo, de carqueja lá na hortinha dela. Eu acredito que, né, todos vocês conhecem alguém que tem lá a receitinha de boldo da vovó, né? Mas não tem como você saber que você vai pegar lá qual a quantidade de boldo que você tem que tomar. Não tem ninguém te vigiando. Você pode chegar lá, pegar a quantidade de boldo que você quiser e tomar. Certo? Então, isso gera, talvez, um certo receio, a gente não tem uma segurança. E a planta, ela é medicação da mesma maneira, ela tem efeitos colaterais, né? Então, e às vezes o que se acredita é que a planta ela tem um efeito menor do que o remédio químico, né? E muitas das vezes ela até tem, né? Mas ela traz menos problemas do que o químico traz, né? Porque o nome mesmo já fala, é remédio, né? O remédio é para remediar
né? Não é para curar, né? Então, a importância da fitoterapia é que você consegue tratar diversas doenças sem agredir o seu corpo. Agora, por que na sua opinião, você acha que tanto a homeopatia quanto a fitoterapia têm ganhado cada vez mais adeptos? Hoje em dia, até o SUS, ele custeia esses tipos de tratamento, né? Sim. Nos últimos anos, diversas drogas naturais foram industrializadas. As indústrias pegaram essas drogas vegetais e industrializaram com medicamento mesmo comercial. Então tem crescido essa procura. As pessoas elas estão um pouco mais atentas em relação à saúde, principalmente do ano passado para cá, né? Depois que começou a pandemia, as pessoas elas de um tempo para cá começaram a se preocupar, né? Para você ver, as vendas da farmácia subiram em relação a vitaminas, a produtos para imunidade. Hoje as pessoas elas estão atentas, né? Eu tenho meu avô, eu tenho meu pai é idoso, o que eu posso fazer para proteger? Né? Qual é a alternativa que eu tenho? Então as pessoas elas têm buscado, eu quero dar a medicação, mas eu quero uma coisa que seja mais saudável, né? Uma coisa natural, uma coisa que não vai agredir, que eu possa usar, né, ali com segurança. Né? Então a fitoterapia traz muito mais segurança do que o remédio alopático, tá? Mas mesmo assim ela deve ser prescrita um profissional que está habilitado, que entenda, né? Porque se você for pegar a bula, se você for pegar o livro, né, você vai ver que tem N efeitos colaterais. Né? Agora, no caso do SUS, não é só esse tipo de tratamento, né? A gente vê também medicina chinesa, várias outras envolvidas aí, porque o sistema, como o próprio nome diz, é único de saúde. Então, ele tem que oferecer vários tipos de modalidades, né? Com certeza. E o que acontece? Essas medicinas complementares, elas são fantásticas para a gente, né? Elas ajudam a complementar um tratamento, seja um paciente com diabetes, com hipertensão, que tem um problema na tireoide, né? Então hoje o médico ele tem essa ferramenta, né, que pode ajudar o paciente a tratar mais facilmente o problema, né? Que é o que vai agredir menos, que tem menos efeitos colaterais. Né? Então é importante para que você saiba o que você está tomando também, né? Uma coisa que eu sempre falo, o pessoal arregala o olho, né? Que muita gente fala, gente, não lê a bula, né? E eu já falo ao contrário, nos últimos anos eu mudei meu pensamento, né? Eu falo assim, leia a bula, né? Porque a bula, ela é o que vai te falar o que você está tomando. Você é responsável pela sua saúde, ninguém mais vai olhar para você, é só você mesmo. Certo? Então, se você... é claro, você tem que se basear naquela segurança que o médico te passou, na confiança entre o médico e o paciente, né? Porque está ali. O remédio ele causa dor de barriga, ele causa dor de cabeça, ele causa boca seca, né? Mas eu preciso do medicamento nessa fase da minha vida, né? E não necessariamente eu vou ter aquilo ali. Mas leia, para você estar ciente do que você está tomando. Então, desde a homeopatia até a fitoterapia, eles têm bula, sim. Ok, Rafael, agora a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta nós vamos falar aí sobre os benefícios da homeopatia em tratamento de doenças e também síndromes. Fique por aí, voltamos já já. A Pavep Fiat está preparada para surpreender você sempre. Na Pavep, você encontra toda a linha de veículos Fiat 0 km e seminovos multimarcas com toda a garantia e o melhor preço de mercado. Tem oficina especializada com alinhamento 3D, peças originais, lanternagem e ainda pintura multimarcas.
Pavep, mais de 40 anos de experiência para lhe servir como você merece. Avenida Professor Melo Cassado, 1100, em Pará de Minas. Pensou Fiat, pensou Pavep. O mundo muda a gente muda o mundo. Vestibular Fapam 2021. Agende sua prova online até o dia 23 de fevereiro. Ou use sua nota do Enem para entrar na faculdade. Faça sua inscrição em fapam.edu.br e prepare-se para mudar a história. Vestibular 2021 Fapam, valorizando pessoas, transformando histórias. O calor chegou e veio para ficar. Tempo ideal para curtir uma piscina. E o Atacadão da Limpeza tem os melhores produtos para cuidar dela. Somente no Atacadão você pode levar a amostra de sua água, que montamos o tratamento ideal para você. A maior loja de produtos de limpeza da cidade também garante o menor preço nos produtos. Somente no Atacadão você pode comprar balde de cloro de 10 quilos por apenas R$ 148,50 e líquidos auxiliares a partir de R$ 12,90. Atacadão da Limpeza, Avenida Presidente Vargas, 1563. A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 ou 99979-9795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62, Belvedere, ao lado da rodoviária. Supere barreiras, amplie horizontes e esteja pronto para as oportunidades. Condições especiais no Number One. 50% de desconto no material didático. Aproveite! Matrículas abertas. Number One. De volta com observações e hoje nós estamos falando sobre a homeopatia e fitoterapia. Bom, Rafael, no último bloco, antes de ir para o intervalo, eu havia dito aí sobre os benefícios que a homeopatia pode oferecer, tanto para doenças, síndromes e transtornos também. Então explica para a gente, em quais áreas a homeopatia pode ajudar o ser humano? Pois é, Henrique, na verdade, em praticamente todas as áreas dentro das patologias que nós conhecemos, né? Como eu disse, às vezes a gente vai usufruir mais da homeopatia em certas patologias, a fitoterapia em outras, né? Os médicos na alopatia com outras. Então, acho que é importante que a gente faça essa leitura do nosso paciente para que a gente consiga identificar, né? Qual é o ideal, tá? Mas a fitoterapia e a homeopatia, ela consegue fazer o tratamento de diversas patologias. Você chega lá, por exemplo, né, com uma tosse, então, eu vou tomar um medicamento homeopático ou vou tomar o alopático? O homeopático vai demorar muito, até ele começar a fazer efeito, né? Eu já piorei. Né? Então, esse pensamento ele já não existe mais. A homeopatia ela tem medicação para você melhorar de hoje para amanhã, né? Para daqui para 2 dias. Então, ela tem medicações para quadros agudos também. Como nós falamos, a homeopatia ela evoluiu muito. Então, por exemplo, nos últimos anos, você tem até goma de mascar de homeopatia. Né? Naquele tempo não tinha essa habilidade toda. Hoje a gente já consegue fazer, creme de homeopatia, né? A gente consegue ter veículos diferentes que vão carregar a homeopatia, né? Então isso nos possibilita ajudar mais pessoas. Por exemplo, você tem um idoso que não consegue engolir uma cápsula, né? E aí, como é que você vai fazer? A medicação só tem cápsula, né? Mas a gente consegue ajudar esse paciente com um fitoterápico, com uma homeopatia que é líquida, por exemplo. Né? Então, ótimo, isso vai talvez ajudar o médico a tratar esse paciente. Né? O tratamento da diabetes, por exemplo, da hipertensão, nós temos diversas plantas. E, gente, vamos lembrar que não só planta, tá? A homeopatia, ela vem até de origem mineral e animal. Hoje você tem homeopatia da cobra, você tem homeopatia da asa da barata, tá? Então, a gente fala, gente, é coisa de outro planeta. Mas é assim que a gente consegue ajudar. Você tem um paciente que tem alergia ao abacaxi, por exemplo. Então você vai fazer a homeopatia que é o abacaxi. Então você vai dando doses ali pequenas e essa pessoa ela vai acostumando com o abacaxi. Então ela começa a ter mais resistência ao abacaxi. Né? Então olha que bacana, a gente consegue ajudar as pessoas que têm esse problema. Né? Então a fitoterapia ela ajuda gradualmente. Né? Então você consegue acoplar medicações que têm menos efeitos colaterais. Por exemplo, hoje eu tomo uma medicação do colesterol.
certo? Eu estou sempre vigiando com o meu médico, mas mesmo assim o meu colesterol tem dificuldade em abaixar. Então, peraí, eu vou tentar associar junto à medicação do meu médico, eu vou colocar um fitoterápico. Eu vou colocar um alcachofo, uma berinjela, eu vou colocar uma berberina, né, que é uma planta desde a época de Jesus Cristo, mas está mais conhecida agora, né, o berberis, que ajuda ao corpo a eliminar esse estoque ali de colesterol. Né? Então, ó que bacana, depois que eu comecei a usar, meu colesterol melhorou. Ô médico, e agora? Meu colesterol ficou bacana, eu posso diminuir o medicamento alopático? Pode, né? Então ótimo, então vamos junto fazer esse trabalho junto do fitoterapeuta, do homeopata, junto ao médico, né? Cria muito uma rixa, existe uma briga muito grande aí, né, sobre isso. Então você tem hoje diversos profissionais que são adeptos e outros não são. Eu digo que a gente tem que avaliar o que é melhor para o paciente, né? Porque ele é o que a gente está buscando a melhora, né? Ele é que sabe que ele está se sentindo bem, que ele está melhorando, que ele está vendo que aquilo ali está evoluindo, né? Então a homeopatia ela busca muito também o equilíbrio emocional. Então, por exemplo, as ansiedades, né? Hoje a gente fala que a gente vive num mundo da ansiedade, né, gente? Quem não é ansioso, né? Então aquela pessoa que dormiu mal, ela está estressada, ansiosa, depressiva, abafada, né? Então a homeopatia ela consegue te ajudar também, não só a homeopatia, mas a fitoterapia, aí a buscar esse equilíbrio, né? Hoje eu equilibrei, eu tenho a minha saúde física, ela está em dia, a minha saúde espiritual ela está em dia, a minha saúde emocional também, ótimo, eu estou equilibrado, então vou viver bem. Mas nem sempre essas três estruturas estão equilibradas, né? Então o que acontece? Eu briguei com o namorado, né? Eu briguei com a minha mãe, eu tive uma separação dos meus pais quando eu era novo, e isso gerou um problema. Então toda vez que eu como uma coisa, o meu intestino ele solta. Mas isso talvez seja um problema lá de trás, porque eu fiquei muito ansioso. Aquela época da minha vida me trouxe esse problema, né? Então esses detalhes ajudam a gente a entender, né? Como nós falamos, às vezes meus pais se separaram e eu comecei a comer desordenadamente. E aí o que aconteceu? Eu tive uma desordem na minha insulina, eu tive uma resistência à insulina, eu tive uma diabetes, né? Ou tive um ovário policístico, por exemplo, para as mulheres que vêm da resistência à insulina, né? Então olha para você que uma coisa leva a outra. Ou seja, são fatores externos que influenciam Sim, diretamente nos internos. Por isso que a gente tem que tratar as pessoas como um todo. E são pessoas diferentes, são vidas diferentes. Por isso que esses detalhes, essas peculiaridades, eles contam muito. Então hoje a consulta, ela não pode ser igual ao robô. Você tem que ser amigo do seu paciente, né? Ele não está lá porque ele quer, ele está lá porque ele precisa estar ali, né? Então é importante que a gente busque todos esses detalhes. Agora, falando sobre essa rixa entre tipos de medicina, é possível então substituir um medicamento alopático, que é aquele comum que a gente compra nas farmácias, pela fitoterapia e também pela homeopatia sem riscos? Depende, tá? Eu acho que se você está fazendo um tratamento alopático e ele está dando certo, eu não vejo por que você ir lá e trocar. Tá? Eu acho que a gente tem que respeitar, né, cada parte, né? Então, se o médico está te acompanhando, ele está te passando a medicação, você está bem, né? Então ele está cuidando de você, né? Então, o outro profissional que vai pegar, ele tem que tratar juntamente com o médico. Então, se for preciso, ele tem que ligar para o médico, conversar com ele. Ó, o paciente está querendo fazer a troca, o que o senhor acha que deve ser feito, vamos trabalhar junto? Bom, eu acho que é assim que a gente chega no objetivo. A gente não pode, às vezes, chegar e ser radical e falar, eu não gosto disso, eu não quero que você tome isso, né? Deixa o paciente optar também, é uma opção dele, né? A saúde dele, né? Então ele tem que ter essa opção, mas ele tem que seguir também as orientações, né? É igual a atividade física, nem todo mundo gosta, mas todo mundo tem que fazer, porque é disciplina, certo? Então a gente não faz porque gosta. Porque precisa, então algumas coisas você tem que seguir. Se você tem uma deficiência no seu coração, que você precisa da droga química, você tem que tomar, né? Se você tem um problema na sua tireoide, né? E hoje dentro da homeopatia, da fitoterapia, eu não vejo nenhuma planta, nenhuma droga que vá regular a tireoide, por exemplo, o paciente ele tem que continuar tomando a medicação alopática. Então a gente tem que tem alguns limites, ali, algumas barreiras que a gente sabe que não tem como. Então, nem sempre eu vou conseguir colocar a medicação natural, nem sempre, tá? Mas a grande maioria dos casos a gente consegue, já está com Covid. Agora, Rafael, é possível manter esse equilíbrio que você disse aí? A gente sabe que hoje em dia, né, a rotina é muito estressante, então a homeopatia sempre se remete à energia vital. É possível, então, estar zen e de bem consigo mesmo através da homeopatia? Sim, a homeopatia te ajuda a chegar lá. Né? É um processo.
certo? E aí são diversas coisas que tem que chegar no lugar, tem que ser equilibradas, né, para você chegar lá. Por exemplo, se você perder o emprego hoje, né, é claro que você vai ficar triste, né? Isso é uma coisa que vai acontecer. Não tem remédio nenhum no mundo que eu vou te dar que vai impedir de você estar triste. Você vai ficar triste um tempo. Não tem um escudo para você não sentir, como. né? Então a tristeza ela é um sentimento que ela vai acontecer, mas ela vai passar, certo? Então às vezes a pessoa já acontece, ela já quer ir lá e tomar a medicação, é igual dor de cabeça, né? A pessoa começou dor de cabeça, ela não deu nem 5 minutos para dor de cabeça, ela já foi lá direto no remédio e tomou, né? Então peraí, quando é que o seu corpo tem um poder de cura muito grande? Né? Então, não há às vezes necessidade de, sei lá, naquela hora e tomar aquela medicação. Espere mais um pouco. Não é para você ficar sentindo dor, mas aguarda um pouco, às vezes ela vai passar. Né? Então, é imprescindível. Essas coisas, esses detalhes fazem muita diferença na nossa qualidade de vida. Se você tem um bom sono, se você alimenta bem, né, tudo isso vai interferir. Se você chega, vai para a churrascaria, 8 horas da noite e come até, você vai ter dificuldade para dormir. Certo? Então, se você, e eu acho que nós todos podemos fazer as nossas extravagâncias, né? Nos permitir algumas coisas. E se você abre mão de tudo que você gosta, você fica uma pessoa triste, infeliz para baixo. Certo? Agora, faça com sabedoria. É igual a pandemia. Né? Ela está aí presente, não adianta a gente correr dela. Não adianta a gente entrar dentro de casa e entrar em parafuso. Não vai resolver o problema. Nós temos que viver essa vida que a gente está agora com mais sabedoria, com mais cuidado, né? Viver um dia de cada vez. Eu falo isso muito dos meus pacientes, absorva o que é bom para você, para sua família, aquilo que os outros falarem que não for te agradar, entra no ouvido e sai no outro, vai trabalhando isso, que não é fácil, que envolve sentimento. E todo esse processo emocional gera um monte de problema. Nós estamos cansados de ver. O fator emocional são as doenças psicossomáticas. Eu fiquei nervoso, doeu o meu intestino. Eu fiquei ansioso, né, eu tive uma gastrite. Né? Eu tive uma notícia ruim, comecei a cair meu cabelo. Né? Então, uma coisa leva a outra. Hoje é difícil a gente viver a nossa vida toda, até os nossos 80, 90 anos, e não tomar uma medicação, não tomar uma suplementação. Né? Hoje o mundo é um mundo onde a gente corre muito, ele é um mundo da ansiedade, as pessoas querem as coisas muito rápido. Elas chegam lá, que é uma coisa para amanhã. Né? E eu falo que a saúde, até quem fala muito disso é o Laí Ribeiro, que ele fala assim que a saúde ela vai a cavalo e volta a pé. Né? Então, para as coisas aparecerem é assim, mas para elas irem embora demora um tempo. Né? Então, são todos esses fatores que fazem com que a gente tenha uma vida legal. Né? Então, não é fácil, mas a gente está em busca disso todo dia. Agora, o que a gente tem visto, é importante a gente falar isso, é que muitas pessoas, como você disse, acabam tendo um sintoma e já optam pelo remédio. Ano passado, em uma pesquisa recente que eu li essa semana, mais de 100 milhões de medicamentos, né, como a questão de antidepressivos, foram vendidos em 2020, ou seja, muitas pessoas estressadas dentro de casa, entrando aí numa depressão, né, pensamentos ruins aí, acabam optando pelo remédio, em vez de fazer uma terapia ou procurar um psicólogo, até mesmo um psiquiatra. Perfeito. Né? É igual o caso da insônia. A pessoa tem insônia, ela vai recorrer ao tarja preta. Né? O tarja preta talvez vai ajudar ela a dormir naquele momento. Né? Mas aí o corpo vai criar um vínculo tão grande com essa droga, né, que depois você não vai conseguir tirar ela, ou quando você começar a tirar, você vai ter alguns problemas. O seu corpo vai começar a perguntar, e aí, cadê? Né? A abstinência. Estou esperando. Né? Então, e talvez aquela medicação, ela não é específica para aquilo. Aí você está tratando a insônia, o remédio te causa um problema digestivo. Aí você vai lá e toma o remédio para digestão. Aí o problema da digestão melhora, mas aí piora os seus rins. Aí você vai lá e toma o remédio para os rins. No final, você não sabe nem o que você está tratando mais. Né? Então, você se torna uma bomba de medicamento. Né? Então hoje você pega pacientes lá com 10, 12 medicações, né? É claro, muitos às vezes até precisam, mas isso tem um lado positivo, mas tem um lado negativo também. Né? Então naquele tempo lá atrás, as pessoas tomavam muito menos medicamentos e estão vivendo até os 100 anos. Né? Então hoje os nossos avós aí estão indo longe. Né? A expectativa de vida diminuiu nesse aspecto. Né? E lá você tinha... tem outros fatores, mas tinha talvez mais qualidade de vida desse ponto. Hoje a gente tem muita preocupação. E eu acredito que esse fator hormonal, que aí entra até o nível de cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, que anda elevado, né, e ele desregula fisiologicamente o nosso corpo de N maneiras. Ok, Rafael, agora a gente vai para mais um intervalo e na volta nós vamos falar como a fitoterapia, ou seja, a natureza, oferece aí produtos e substâncias capazes de nos fornecer medicamentos. Fique por aí, Observações volta já já.
O calor chegou e veio para ficar. Tempo ideal para curtir uma piscina. E o Atacadão da Limpeza tem os melhores produtos para cuidar dela. Somente no Atacadão você pode levar a amostra de sua água que montamos o tratamento ideal para você. A maior loja de produtos de limpeza da cidade também garante o menor preço nos produtos. Somente no Atacadão você pode comprar balde de cloro de 10 quilos por apenas R$ 148,50 e líquidos auxiliares a partir de R$ 12,90. Atacadão da Limpeza, Avenida Presidente Vargas, 1563. A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 ou 99979-9795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62, Belvedere, ao lado da rodoviária. Supere barreiras, amplie horizontes e esteja pronto para as oportunidades. Condições especiais no Number One. 50% de desconto no material didático. Aproveite! Matrículas abertas. Number One. A Pavep Fiat está preparada para surpreender você sempre. Na Pavep, você encontra toda a linha de veículos Fiat 0 km e seminovos multimarcas com toda a garantia e o melhor preço de mercado. Tem oficina especializada com alinhamento 3D, peças originais, lanternagem e ainda pintura multimarcas. Pavep, mais de 40 anos de experiência para lhe servir como você merece. Avenida Professor Melo Cassado, 1100, em Pará de Minas. Pensou Fiat, pensou Pavep. O mundo muda a gente muda o mundo. Vestibular Fapam 2021. Agende sua prova online até o dia 23 de fevereiro. Ou use sua nota do Enem para entrar na faculdade. Faça sua inscrição em fapam.edu.br e prepare-se para mudar a história. Vestibular 2021 Fapam, valorizando pessoas, transformando histórias. De volta com observações e hoje nós estamos falando sobre os benefícios da homeopatia e também da fitoterapia. Bom, no último bloco a gente falou aí mais sobre a homeopatia, então agora falando sobre a fitoterapia, que para quem não sabe é a ciência aí que trabalha, né, que estuda a natureza e as substâncias que ela nos oferece. Então aquelas receitinhas da vovó que todo mundo conhece, né, para várias doenças, é o que a gente vai falar agora. Essas substâncias que a natureza nos oferece realmente tem benefícios, né? Com certeza, eu brinco que Deus ele deixou as doenças, mas ele deixou a cura aí também, né? Tá tudo aí, basta a gente procurar e estudar realmente um pouco mais. Tem muita coisa hoje que não é pesquisada, que poderia ser mais pesquisada, né? Que eu tenho certeza que iam ser descobertas novas drogas. Então eu acredito que vai ser ainda, né? Eu acredito que esse momento de pandemia trouxe um investimento grande na área da saúde. Nós tivemos que aprender em um ano que talvez seria em 3, 4. Né? Então, quem sabe de agora, né, a gente consiga, né, mais crédito para poder fazer essas novas pesquisas, essas descobertas novas nos fitoterápicos. Né? Hoje tem muita medicação química, mas quem deu origem a essa medicação química foi uma parte da planta.
né? Então, acredito que ainda vai evoluir muito nessa parte aí. Tá? A área dos cosméticos é que mais usa, né? Bastante, né? E principalmente as vitaminas. Tá? Hoje, principalmente a área de protetor, os cosméticos que são rejuvenescedores, né? Quem for lá na Rede Fórmulas vai ver que tem uma prateleira hoje lá só de cosméticos de pele madura, que é a partir de 50 anos, 60 anos, 30 anos, protetor de todas as maneiras possíveis, né? Para todos os tipos de pele, né? Então hoje tem uma diversidade muito grande. O interessante é que aí você faz um produto voltado para você, né? Então lá a manipulação ela tem esse benefício, né? Um produto seu, ninguém mais utiliza aquilo ali, é só você, né? Então você vai fazer uma forma, um fitoterápico, como homeopatia, ninguém mais utiliza, é sua, né? E o fitoterápico tem essa vantagem da gente poder fazer dessa maneira, e o cosmético também. O meu tom de pele é um tom mais moreno, é mais claro, quero fazer um protetor que tem uma base corretiva, que seja o tom da minha pele. Hoje a gente consegue fazer isso, né? E muitas dessas colorações, por exemplo, que é utilizado nos protetores, são de origem natural, são de diversas plantas, né? Então ela está agregada a esses produtos, ela está agregada junto às medicações até alopáticas, em conjunto com elas, para fazer o tratamento. Um exemplo grande é o aloe vera, que é a babosa. Ele está presente um monte de formulação médica aí, desde química até natural, né? Ele está presente, é muito conhecido, né? Então a gente tem sim uma linha grande. Lá na Rede Fórmulas a gente tem mais ou menos umas 300 plantas lá à disposição, né, do público, dos médicos, né, para a gente fazer essas prescrições. Então realmente é uma linha muito grande. Ok, agora a gente vai ver então relatos de algumas pessoas que usam a fitoterapia e a homeopatia como modo de vida. Vamos ver. Bom, eu descobri a homeopatia já tem quase 2 anos. Foi pelo fato da minha menininha de 3 aninhos, ela tinha 2. Porque ela adoeceu, estava na creche, ficou muito ruim. Até levei no pediatra muito bom. Só que assim, ela tem imunidade muito baixa. E eu fiquei sabendo do Rafael, conheci ele e levei ela nele. Aí ele passou os remédios naturais que ele fabrica lá na farmácia dele, com a homeopatia. E até então, até hoje, a minha filha não adoece mais. Ela toma diariamente a homeopatia, não fica sem. Ela toma 5 glóbulozinhos 4 vezes ao dia. Ela não gripa, ela não tem resfriado. A imunidade dela hoje é 80%. E fora outros sucos naturais que ele passou para ela tomar. Através, depois disso, foi o meu filho, o Adrian. Ele tem 12 anos, ele tem TDAH. E hoje ele faz tratamento com o Rafael da homeopatia também, com remédios naturais. Devido à pandemia, ele submeteu a um estresse muito alto, por causa até do problema dele do TDAH. E hoje, graças a Deus e ao Rafael, ele está tranquilo, toma regular, todo dia, diariamente, né? E fora para alergia também, para bronquite, para asma. E por causa da pandemia, ele é do grupo de risco, né? Na homeopatia dele também é tudo junto, né? Ele usa 2 homeopatias hoje diariamente. Para bronquite, asma, alergia, rinite e para a imunidade dele por causa da pandemia e para o TDAH. Meu filho, ele tem que tomar a tarja preta. E hoje ele não toma Ritalina mais, ele só toma o risperidona à noite. E devido ao tratamento dele, porque o TDAH tem pouco tempo que ele está com o Rafael agora. Então, assim, se Deus quiser, ele vou tirar, né? Vai cancelar o risperidona e ele vai ficar só com a homeopatia, porque não faz mal, não tem contraindicação por ser natural. E eu percebo que ele está bem mais tranquilo, devido à homeopatia. Esse uso medicinal, como por exemplo chás feitos aí de hortelã, erva doce, né? Tem também boldos aí, tudo isso aí ajuda na melhora da saúde, né? Sim, o cuidado que nós pedimos é porque a gente não tem um controle sobre isso, é justamente o meu medo. Porque às vezes existe um uso, uma automedicação, né, o que traz um risco muito grande à pessoa que está usando de maneira desorganizada. Tem gente que pega uma folha e faz 2 litros de chá, né, e toma os 2 litros um dia, né, mas não sabe que aquele chá vai trazer um problema para os rins
né? O boldo, por exemplo, né, é legal porque o boldo é receitinha da vovó, né? Então, nossa, eu estou de ressaca, eu estou com estufamento, uma má digestão, eu vou lá no meu boldo. Mas o boldo, se você utilizar mais de 2, 3 dias, aquele macerado, aquele puro lá mesmo, que amarga a boca, ele é tóxico para o fígado, né? Então, em vez de ajudar, ele atrapalha. Você acaba se envenenando, Sim. né? Então, como nós não temos esse controle, me gera medo desse aspecto. Então, por isso que ao longo desse tempo que eu venho trabalhando e falando ao público, eu tenho falado muito nisso. Cuidado com as plantas, o excesso delas faz mal. Você tem, por exemplo, uma valeriana, que é uma planta muito utilizada para ansiedade. Você encontra ela com facilidade, você compra ela às vezes sem receita médica, né? Mas a valeriana, se você usar ela muito, ela causa enjoo, ela causa problema digestivo, né? Ela pode causar arritmia do coração, né? É planta, é natural. Existe uma planta que chama Comigo Ninguém Pode. Come ela para você ver o que acontece, né? Ela joga você embora, leva você embora. Então, a gente tem que tomar cuidado com o critério natural, né? Porque nem sempre o que é natural a gente pode e é bom para mim, né? Então, essa segurança, a gente tem que procurar um profissional aí que realmente entenda, que seja habilitado e tire a dúvida, né? Eu posso usufruir isso, eu tenho isso, isso, isso e isso. Posso, não posso? Né? Porque tem muito isso, né? O que eu usei eu acabo indicando para as outras pessoas. É o que mais acontece. É um costume, né? O vizinho usou, foi bom, usa também, né? E aí você usa e acontece um monte de problema, né? Então, cada um cada um é diferente, né? Então, para ele é essa planta, para mim é outra. Para esse paciente é a garra do diabo, que vai tirar dor, e eu vou usar a unha de gato. O outro é a boswellia, que vai usar, que vai melhorar a artrose, o outro já é a arnica, né? Então, são particularidades ali que fazem o detalhe no tratamento do paciente. E existe algum tipo de manual para saber o que cada substância pode oferecer para cada problema do corpo? Sim, hoje a gente tem alguns manuais de fitoterapia, né? Os compêndios enormes falando dos efeitos colaterais, dosagens usuais, dosagens que são tóxicas, né? Então nós temos acesso a isso. Hoje, até a farmácia, quando ela adquire essa matéria-prima, né? Hoje o fabricante dela te manda um laudo, né? Da farmacopeia, né, explicando ali dosagem usual, como é que é a textura da planta, como é que é o cheiro da planta, né, as propriedades organolépticas, né, se ela tem cheiro ruim, se ela tem cheiro bom, né, vem falando tudo, até mesmo por critério nosso de controle de qualidade dessas plantas, né. Então, por exemplo, se você for lá no Cristo, né, pegar uma canela de velho, porque eu tenho artrose e sinto dor, tá, essa planta está lá, mas quanto tempo ela está lá? O que passou em cima dela? Né? Ela pode estar antiga, então você vai tomar esse chá ali, às vezes não vai fazer nada, né? É uma planta envelhecida, né? Então quando a gente vai à farmácia ou vai nessas lojas que se vendem, né, essas plantas, né, você adquire ela de maneira que está bem cuidada. Hoje vem com selo de orgânico, né, que a gente sabe que não passou por processo químico, né? E é uma coisa que eu falo muito, porque hoje é a mesma coisa que você comer um tomate. Você acha que o tomate tem lá licopeno, ele tem selênio, né? Ele tem um monte de coisa boa. Mas você pensa, hoje a população ela é muito grande, né? Se esse agricultor não cuidou dessa terra direito, se ele não adubou a terra, se ele não deu ali os minerais à terra, o tomate não tem. Então, o tomate que você comeu é igual comer água, certo? Não adianta nada. Né? Então, cada vez mais nós precisamos dos suplementos, né? Dessas vitaminas, desses minerais para repor tudo que falta no nosso corpo. Agora, na minha pesquisa também para esse assunto, eu vi que, por serem plantas, existem aí as estações do ano. Então, tem época do ano em que tem efeitos princípios ativos aí mais eficazes e em outros menos eficazes também, Muito bem, com certeza. E até a influência de sol, chuva, tudo isso influencia. Acontece muito, até com o paciente que toma a fitoterapia, a cápsula vem lá transparente. Então, por exemplo, em janeiro, a planta está verde escuro, né? Aí a pessoa está lá tomando a medicação. Na hora que chegou ali em outubro, ela já ficou verde clara, né? Aí a pessoa ela olha para o remédio e fala, não, trocou o remédio, é outro remédio. Mas não, é a planta. Então, dependendo do método de colheita que é feito, do tempo que ficou lá cultivado, ela muda as propriedades organolépticas dela, né? As homeopatias, por exemplo, as tinturas da homeopatia, elas vêm com colorações diferentes. Ela vem com um restinho, às vezes, do extrato da planta, que foi feita a extração, né? Então é um método muito artesanal, hoje modernizou, principalmente nos fitoterápicos, mas a técnica homeopática mesmo, artesanal, ela persiste, né? Antigamente a homeopatia ela precisa de várias agitações, chamam dinamizações,
que é o que vai agitar as moléculas, né, da homeopatia. Então a pessoa tem que fazer na mão, 100 vezes batendo, né? Hoje existe uma máquina que faz isso, né? Você consegue colocar lá 10, 20 vidrinhos de uma vez e fazer todos eles juntos, né? Então modernizou, mas a técnica ela é artesanal, é feito 1 a 1, né? Não tem escala industrial, né? Então isso aqui é interessante, é muito bacana, e a homeopatia é tão interessante que a pessoa que faz homeopatia, ela tem que estar de bem com a vida. Certo? Se ela entrar dentro de um laboratório para ela fazer homeopatia, ela brigou com o marido, ela está nervosa, ela está ansiosa, certo? Ela não entra para fazer homeopatia. Lá na Rede Fórmulas é assim. Tá? Então ela tem que estar de bem com a vida, ela tem que estar alegre, porque transmite. Tá? Então essa energia ela é tão grande que desde a pessoa que está fazendo, ela tem que estar bem para poder fazer. Bom, e outra coisa que muitas pessoas utilizam também são os florais. Explica pra gente os benefícios desse tipo de medicamento que é bastante utilizado pelas pessoas. Isso, os florais são ótimos também. O mais conhecido são os florais de Bach. Tá? Os florais de Bach foram os primeiros e daí veio os florais canadenses. Existem hoje os florais de Minas, que são folhas de Minas Gerais, que também são ótimos. Eu acho que cada um tem a sua particularidade, né? Os florais é uma ciência bem bacana, é parecido com a fitoterapia mesmo. A gente deixa o sol incidir sobre as flores e é feita a coleta das flores, né? E até os florais, naquele tempo lá atrás que começou, ele é feito com água da nascente, certo? Então hoje a gente até nos livros é interessante, pede para que seja feito com água da nascente, né? Nos salvos casos onde a gente não consegue, a gente sabe que às vezes as nascentes não estão do jeito que a gente gostaria que estivesse, né? Então a gente utiliza a água mesmo como uma água mineral, né? Mas com o extrato dessas flores. Então as flores elas coletam o sol, a gente coleta as flores e a partir daí é feito a medicação dos florais. Que os florais também são até da parte desse equilíbrio mental, espiritual, ele é fantástico. Então, desde uma ansiedade até aquela fadiga, uma depressão, né, ela consegue equilibrar aquele paciente. Às vezes as pessoas vão aos médicos, vão ao homeopata, e está com ansiedade, e está com depressão, e acha que vai tomar a medicação e ela vai resolver todos os seus problemas. E não é bem assim, né? Aquela medicação ela vai dar um equilíbrio para aquele paciente, para que ele consiga lidar com as situações de estresse, ansiedade que vai acontecer ao longo do dia, né? Ele vai agregar para aquele paciente, mas ele não vai tomar ali no outro dia ele está saindo feliz na rua. Não é assim, né? Por isso que existe todo um acompanhamento do profissional. Às vezes a pessoa vai ao consultório e às vezes você não precisa nem receitar remédio, certo? É só uma conversa, é só uma dica, é só uma mudança de estilo de vida, você já consegue melhorar aquele paciente exponencialmente, né? Eu falo muito isso, que a pessoa que entra na farmácia ou que entra no consultório, ele não entra lá porque ele quer, ele entra lá porque ele precisa. Então alguma coisa ruim está acontecendo, então ele não chega lá feliz. Então o mínimo que você tem que dar para ele é esse carinho, é esse entendimento, né? Que às vezes vale muito mais do que a medicação. Ok, Rafael, agora a gente vai para o nosso último intervalo e na volta nós vamos saber se existe algum tipo de contraindicação para o uso tanto da homeopatia quanto fitoterapia. Fique por aí, Observações volta já já. A Pavep Fiat está preparada para surpreender você sempre. Na Pavep, você encontra toda a linha de veículos Fiat 0 km e seminovos multimarcas com toda a garantia e o melhor preço de mercado. Tem oficina especializada com alinhamento 3D, peças originais, lanternagem e ainda pintura multimarcas.
Pavep, mais de 40 anos de experiência para lhe servir como você merece. Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. Pensou Fiat, pensou Pavep. O mundo muda a gente muda o mundo. Vestibular FAPAM 2021. Agende sua prova online até o dia 23 de fevereiro. Ou use sua nota do Enem para entrar na faculdade. Faça sua inscrição em fapam.edu.br e prepare-se para mudar a história. Vestibular 2021 FAPAM. Valorizando pessoas, transformando histórias. O calor chegou e veio para ficar. Tempo ideal para curtir uma piscina. E o Atacadão da Limpeza tem os melhores produtos para cuidar dela. Somente no Atacadão você pode levar a amostra de sua água que montamos o tratamento ideal para você. A maior loja de produtos de limpeza da cidade também garante o menor preço nos produtos. Somente no Atacadão você pode comprar balde de cloro de 10 quilos por apenas R$ 148,50 e líquidos auxiliares a partir de R$ 12,90. Atacadão da Limpeza, Avenida Presidente Vargas, 1563. A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 ou 99979-9795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62, Belvedere, ao lado da rodoviária. Supere barreiras, amplie horizontes e esteja pronto para as oportunidades. Condições especiais no Number One. 50% de desconto no material didático. Aproveite! Matrículas abertas. Number One. De volta para o último bloco do Observações e hoje nós estamos falando sobre os benefícios da homeopatia e também da fitoterapia. Ao longo do programa nós falamos aí sobre os benefícios de como esses dois tipos de medicina podem trazer para a nossa vida. Mas agora, no nosso último bloco, a gente vai falar então das contraindicações. Elas existem também até na homeopatia e na fitoterapia, Claro, Rafael? Com certeza, né? As medicações elas têm algumas restrições, né? São bem poucas mesmo, acho que seriam bem pequenas, tá? Mas existe, você às vezes vão ter pessoas que têm alergia com certa medicação, que não vai se sentir bem com certa medicação, o corpo não tolera bem aquela medicação, né? Eu usei, né, uma alcachofra e eu empolei. Eu já tenho pacientes com alergia ao maracujá, que é super comum, Passiflora, né? A berinjela, a uva, né, que hoje o vitis vinifera, que é usado para circulação, o resveratrol, que é utilizado como antioxidante, mas tem pessoas que têm esse processo alérgico, então você tem que optar por outras, mas é bem pequeno mesmo, tá? Mas existem medicações fitoterápicas e homeopáticas que têm efeitos colaterais, né? Dentro da homeopatia muito menos, muito pouco, tá? É bem raro porque ela passa por uma diluição muito grande, igual nós falamos do arsênico, é um veneno de rato, mas aí o Hahnemann pensou, eu vou diluir isso, porque se eu diluir, ele não vai fazer tão mal para aquela pessoa. E a partir desse momento, ele foi criando mais diluições. E ele foi vendo que quanto mais ele diluía, mais potente o remédio era. Certo? Então, por passar por esse processo, a homeopatia é bem segura. Tá? A fitoterapia é um pouco diferente. A fitoterapia ela tem plantas que têm inúmeros efeitos colaterais. Tanto é que tem plantas hoje que são só via prescrição médica mesmo. Né? São plantas que podem causar muita histeria, podem causar uma euforia, uma perda de memória, pode causar arritmia do coração, pode causar dor na perna, né? Gastrite. Tá? Acontece muito, né? Então, peraí, não é qualquer coisa que eu posso utilizar. Existe uma bula ali, a bula não está presente para a gente, né? Mas ela existe, o profissional que está receitando, ele tem que saber, né, daquela particularidade dessa planta. Eu posso ou não, eu tomo outros remédios, eu posso misturar meus remédios com essa planta, né? Esse eu não posso. Então, sim, existem diversos efeitos colaterais. Agora, tanto a medicina alopática, que são os medicamentos tradicionais aí vendidos em farmácias, quanto a medicina homeopática e fitoterápica, todas elas precisam de um acompanhamento de profissional, seja um médico, um farmacêutico ou até mesmo um fitoterapeuta, né? Com certeza. Eu acho que cada classe tem a sua especialidade, né? Os médicos, eles estão aí, talvez, né, são uma peça-chave,
Mas nós farmacêuticos também estamos lá na linha de frente, né, para monitorar se aquele paciente está tomando o medicamento corretamente, se ele está comprando o remédio correto, se a dosagem receitada está de acordo, né, porque nós temos esse critério. Hoje lá na Rede Farma, se chega uma receita e tem uma dose diferente do que é padrão, é obrigação minha eu pegar e conversar com o médico. Está correto? É isso mesmo? Né? Às vezes tem uma particularidade, ele precisa tomar aquela medicação com a dose maior, né? Isso acontece muito, mas a nossa obrigação é proteger. Né? Então nós farmacêuticos, ao longo desse tempo, nós fomos criando essa habilidade, né, de atender esse paciente, de fazer uma farmacovigilância, que é a gente vigiar esse paciente. O paciente começa a tomar a medicação, passa uma semana e para. Né? Então você tem que ficar em cima dele. Você está tomando a medicação? Está na hora de, sua medicação deve estar terminando. Está na hora de pegar a próxima. Ah, nem terminei a primeira. Por quê? Devia ter terminado. Então a gente puxa a orelha também. Não tem aquela disciplina, né? Isso, então nós não estamos lá só para vender o remédio. Né? Nós temos essa obrigação de promover essa saúde para o paciente, essa segurança. Né? Então a fitoterapia e a homeopatia, elas vieram para agregar para nós farmacêuticos também, ajudar de uma maneira maior. A gente sabe que o SUS está sobrecarregado, a gente sabe que a gente está numa pandemia, então se nós podemos instruir essas pessoas da melhor maneira possível, para que elas tenham conhecimento, né? Isso é muito importante. Tem gente que não sabe, é uma coisa simples. Você fala, eu não sabia, a partir de hoje eu vou fazer. Né? Então, uma coisa simples, e aí a nossa missão é essa. Agora, a gente até falou isso mais cedo, existe muito preconceito em relação a esse assunto, né? Esse foi um dos motivos que eu trouxe a pauta aqui para observações. Então, tem muito preconceito acerca disso. Então, é um assunto que tem que deixar de ser tabu, né? Com certeza, o mundo evoluiu. Né? Hoje a gente tem um acesso à internet, nos tornam pessoas mais sábias, mas também, ao mesmo tempo, nos tornam médicos em 5 minutos. Né? Então tem que tomar um cuidado muito grande do que você está achando na internet, do que você lê. Né? Mas nós estamos capacitados para ajudar esses pacientes. Então, para que ter essa rixa? Eu acho que nós estamos no mesmo barco, né? Nós da área da saúde. Então, nós precisamos trabalhar em conjunto. Por que não? Né? Um tem que entender o pensamento do outro. Não é obrigado a concordar, né? Mas são graças a Deus nós temos um pensamento diferente, né? Porque isso ajuda a gente a evoluir dentro da medicina. Né? Então, se o outro médico receitou um remédio que eu não estou de acordo, eu respeito a prescrição dele, né? Mas eu posso dar a minha opinião para o paciente. Né? Isso eu posso fazer. Né? Mas aí é o que eu falei, ele é quem é responsável pela saúde dele. Né? Então ele vai seguir quem que ele acha que ele tem mais confiança. Né? Mas nós também não podemos passar por cima da autoridade dos médicos. Né? Isso é uma coisa que eu falo muito, porque a gente não pode fazer um ato médico. Né? Nós não somos capacitados para isso. Né? Ao longo do tempo a gente estuda, a gente aprende, vai adquirindo horas de voo. Né? Mas a gente tem que saber o nosso limite, até onde a gente pode ir. Né? Então, mesmo com essa abertura da homeopatia, da fitoterapia, a gente sabe que tem que seguir algumas regras, né? Elas devem ser seguidas. Mas acredito que futuramente isso vai deixar de ser tabu, porque as pessoas hoje, e principalmente diversos médicos, estão entrando na homeopatia, estão entrando na fitoterapia. Eu já tenho visto aqui em Praia de Minas, eu já tenho visto, tenho ficado muito feliz. Né? E tomara que eles sigam essa linha desse tratamento. Hoje eu vejo médicos tomando fitoterápico, né, que chegam lá e adquirem. Então, nós, a Rede Farmas, a gente fica grato, porque é a nossa missão. Hoje a Rede Farmas, ela trabalha com medicamentos homeopáticos e fitoterápicos. Então, a gente quer mostrar para o pessoal que a gente pode fazer um tratamento adequado com essas medicações. Ela pode complementar o seu tratamento. Né? É uma medicina complementar. Então, por que não? Vamos estudar um pouco mais para que a gente não tenha uma cabeça fechada, para que a gente possa abrir a cabeça, né? E ver que agora, ao longo do tempo, tem saído novas pesquisas. Está lá, eu não estou mentindo. Tudo que eu estou falando está lá na internet, está lá em pesquisa, né? Tem comprovação, está tudo lá. Ok, Rafael, nosso tempo está terminando. Quais são, então, as suas considerações finais? Isso. Então, eu fico muito agradecido por você ter nos proporcionado esse debate aqui, né? A minha consideração é que todos vocês, né, que não conhecem a homeopatia ou que não conhecem a fitoterapia, dê oportunidade a eles, né? Converse com um profissional que entenda, converse com o seu médico sobre o que ele acha sobre isso, pega a opinião dele, né? E dê essa oportunidade, porque é uma ciência muito bonita, né? Tá aí as curas estão aí na nossa natureza, basta a gente procurar, né? Quem sabe, quem já utilizou, né, sabe desses benefícios, né? E a gente quer trazer isso para vocês com a maior segurança possível. Graças a Deus, hoje a Rede Farmas ela consegue proporcionar inúmeras medicações que até vêm de fora do Brasil para a gente,
né, coisas diferentes, mas que estão sendo pesquisadas ao longo do mundo. A gente tenta trazer para inovar, para trazer para o Pará de Minas essas medicações, essa ajuda. Não só nas medicações, mas algum suplemento ou uma dica, fazendo os programas, fazendo as instruções que a gente sempre faz, né? Então, quem não conhece a Rede Fórmulas, está lá na rua Benedito Valadares, né, 373, em frente ao hospital, né? É um prazer tê-los lá para vocês entrarem e conhecerem a nossa loja. Ok, Rafael, muito obrigado pela sua presença e obrigado a você também que assistiu ao nosso programa. Tem sugestão de pauta? Mande para o e-mail que está aparecendo no seu vídeo, programa obs@gmail.com. E se você perdeu ou quer rever algum programa Observações que já passou aqui na tela da TVI, vai lá no meu canal, Henrique Silva, e não se esqueça de se inscrever no canal. Você também pode seguir o nosso programa no Facebook e também no Instagram. Semana que vem estaremos de volta com mais um Observações, trazendo análises diferentes sob novos pontos de vista. Tchau!